Boa tarde. Sábado, 9 de novembro. Na véspera do segundo dia de provas, a Polícia Federal faz opção para investigar irregularidades no Enem e mira 2 aplicadores dos exames. O óleo chega ao Sudeste. Fragmentos são encontrados no litoral do Espírito Santo. No Rio de Janeiro, um garçom que voltava do trabalho morre ao ser atingido por uma bala perdida. O ex-presidente Lula é recebido por apoiadores em São Bernardo do Campo. Protestos contra a reeleição do presidente Evo Morales fecham pontes no Acre, na fronteira da Bolívia com o Brasil. E a Europa celebra uma data histórica, os 30 anos da queda do Muro de Berlim. Nossos repórteres mostram os desafios na reconstrução de 2 Alemanhas tão diferentes e como a divisão marcou a vida de um povo separado pelo conflito entre superpotências. O Jornal Hoje está começando. O óleo que há mais de 2 meses atinge o Nordeste chegou ao Espírito Santo na região Sudeste. Agora subiu para 10 o número de estados afetados pelo vazamento. Hoje cedo, agentes do IBAMA vistoriaram as praias do extremo norte do Espírito Santo, mas não encontraram manchas de óleo. Ontem, no entanto, eles registraram a presença de fragmentos que não chegam a 100 gramas, na praia de Guriri, que fica no município de São Mateus. O Instituto de Estudos do Mar confirmou que é a mesma substância que apareceu em mais de 400 praias do Nordeste. Até agora não apareceu nenhuma mancha de óleo. Hoje de manhã, um sábado de sol, havia muita gente aqui na praia de Guriri entrando na água. O IBAMA informou que, como é pequena a quantidade de óleo, não foi preciso interditar a praia. Mesmo assim, as pessoas estão preocupadas. Nossa praia aqui está sempre lotada no verão. A gente fica preocupado se esse óleo chegar aqui, como é que vai ficar o desenvolvimento do mercado, né, dos turistas vindo para cá. Dá um pouco de preocupação. Dá segurança, com certeza. Não é só para mim, para todos, né? Equipes de limpeza formadas por homens das Forças Armadas e funcionários das curas estão de prontidão para retirar o óleo das praias. Eles também estão fechando foz de riachos que desaguam no mar, para evitar que a poluição chegue aos rios e manguezais da região. Em Vitória, homens da Marinha deram uma entrevista coletiva agora há pouco. Continuamos monitorando, continuamos acompanhando. Como a corrente aqui nessa região ela segue para o sul, é previsível que essa mancha continue a se deslocar, mas como temos acompanhado, cada vez com menor intensidade. No fim da manhã, o IBAMA do Espírito Santo confirmou que pescadores encontraram fragmentos de óleo na praia de Uruçuquara, que fica mais ao sul de Guriri. Mas ainda é preciso confirmar se é o mesmo óleo que atingiu as praias do Nordeste. Isso foi uma ocorrência que acabou de acontecer e a gente vai avaliar isso para poder se pronunciar posteriormente. Hoje, no sul da Bahia, moradores da península de Maraú encontraram novos fragmentos de óleo. Essas imagens foram feitas na praia de Cassange. Até agora, 31 municípios baianos já foram atingidos. Em Pernambuco, 16 praias atingidas pelo óleo foram liberadas para o banho pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que analisou os testes feitos com amostras de água do mar. A secretaria informou que o consumo de peixes capturados nessas áreas continua proibido pela Vigilância Sanitária Nacional. Um garçom foi morto hoje de manhã ao ser atingido por uma bala perdida em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele estava voltando do trabalho. A repórter Fernanda Grael traz mais informações. Oi, Fernanda, boa tarde. Como essa tragédia aconteceu? Oi, Zileide, muito triste. Olha, o Francisco Laércio de Paula Lima tinha 26 anos. Ele trabalhou a madrugada toda num bar e estava voltando para casa pouco antes das 7 horas da manhã numa comunidade na Barreira do Vasco, aqui na zona norte do Rio. Ele foi atingido por um tiro na cabeça. A Polícia Militar, em nota, informou que havia uma operação na comunidade e que os policiais foram atacados a tiros por bandidos armados e que houve confronto. Os moradores fizeram um protesto. Eles negam isso. Eles dizem que não havia troca de tiros e que a bala que matou o Francisco partiu da polícia. O Francisco morava aqui no Rio há 10 anos. O corpo dele vai ser encaminhado para o Ceará, onde moram os pais. A Polícia Militar informou que vai apurar as circunstâncias dessa operação e a Polícia Civil está investigando o caso. Zileide. Obrigada, Fernanda. Como você disse, é uma história muito triste. E também no Rio, 2 policiais foram condenados pelas
mortes de 5 jovens com idades entre 16 e 25 anos no bairro de Costa Barros, na zona norte do Rio. O caso ficou conhecido como Chacina de Costa Barros. O sargento Márcio Darcy Alves dos Santos e o soldado Antônio Carlos Gonçalves Filho foram condenados a 50 anos e 6 meses de prisão por 5 homicídios duplamente qualificados. O soldado Antônio terá que cumprir mais 8 meses e 5 dias por fraude processual. O cabo Fábio Pisa Oliveira da Silva foi absolvido de todas as acusações e teve o alvará de soltura expedido. O PM Tiago Rezende Viana Barbosa ainda vai ser julgado. No dia 28 de novembro de 2015, 5 jovens, Carlos, Roberto, Cleiton e Wesley, foram mortos em Costa Barros, na zona norte do Rio. O carro em que estavam foi atingido por 111 tiros. Os PMs chegaram a dizer que trocaram tiros com os jovens, mas a perícia descartou essa versão. O Ministério Público e os assistentes de acusação já recorreram da decisão do 2º Tribunal do Júri de absolver o cabo Fábio Pisa. Parentes das vítimas disseram que ficaram decepcionados com a decisão da Justiça. Eu acho pouca pena para eles. São 19 a cada um. E a gente espera que o recurso que o Ministério está pedindo que prendam o Fábio agora também, porque foi provado que ele atirou também. Não aceito. O que fizeram com o meu filho, o que fizeram com os meninos, foi uma coisa desumana. Acho que eles mereciam muito mais do que esses 48 anos. No Acre, a fronteira do Brasil com a Bolívia está fechada, o que muda a rotina de quem vive na região. Brasileia e Epitaciolândia são 2 cidades no Acre que fazem fronteira com a Bolívia. As pontes que ligam os 2 países estão fechadas desde a última terça-feira. Os manifestantes alegam que houve fraude na reeleição de Evo Morales como presidente do país. Desde que saiu o resultado da votação no mês passado, a Bolívia vive uma onda de protestos. Maurício é advogado e um dos líderes das manifestações. Ele quer se eleger a custo do sangue dos bolivianos. Nossa manifestação é pacífica. Ele já está há 14 anos no governo e pedimos que a democracia seja feita. Apesar da tranquilidade aparente, a segurança foi reforçada dos 2 lados. E nós viemos aqui para que seja estabelecida uma ordem e manter a que já está aí. Nesta ponte aqui que fica entre as cidades de Epitaciolândia no Brasil e Cobija, do lado boliviano, o bloqueio é bem maior. E por conta disso, os caminhões que iriam abastecer a cidade boliviana estão todos retidos aqui. São dezenas deles parados há quase uma semana. Esse motorista espera conseguir passar pela fronteira há 3 dias. Só passam pelo bloqueio, ambulância com paciente em estado grave e carretas com combustível. Os bolivianos que compram alimentos no Brasil precisam carregar os mantimentos a pé até o outro lado. Cerca de 2.000 estudantes brasileiros fazem faculdade em Cobija. Thalia está no 3º ano de medicina. Por conta dos protestos, ela precisou mudar a rotina. Esperar mais uma hora para poder passar para cá. A expectativa de vocês é que isso acabe o mais rápido possível? Com certeza, que seja resolvido, porque dificulta não só a nossa vida, como de todo mundo, né? E a situação na Bolívia se agravou. Forças policiais se amotinaram e a empresa contratada pelo próprio Tribunal Eleitoral Boliviano para auditar as eleições presidenciais anunciou inconsistências. Vamos ver aqui no telão exatamente o que aconteceu. Exato, o Tribunal Eleitoral manifestou sobre a conclusão da empresa Ethical Hacking. O laudo diz que o sistema de transmissão dos resultados eleitorais na Bolívia é inseguro e sujeito à manipulação e que é impossível garantir a integridade dos resultados. A Organização dos Estados Americanos supervisiona uma auditoria nos votos computados. Desde o início da vitória de Evo Morales, o país vive uma grave crise com protestos que já provocaram 3 mortes. Nesta sexta, os policiais das principais cidades do país decidiram abandonar a repressão aos protestos e pedir a renúncia de Morales. Voltando para o Brasil, a Polícia Federal fez hoje, no Ceará, uma operação para investigar irregularidades no primeiro dia de provas do Enem, domingo passado. A gente vai agora para Fortaleza falar com a repórter Vanifer Monteiro. Boa tarde, Vanifer. Como foi essa situação? Oi, Zileide.
Boa tarde para você. Olha, a Polícia Federal já vinha investigando junto ao INEP e chegou a essas duas mulheres. As duas são aplicadoras do exame. De acordo com a Polícia Federal, elas tiraram fotos da prova e as fotos elas foram divulgadas nas redes sociais ainda na tarde de domingo, ou seja, durante a aplicação da prova do Enem. Hoje, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão nas casas das duas, aqui mesmo em Fortaleza. Na ocasião, os celulares foram apreendidos. Esses aparelhos ainda vão passar por perícia. E caso seja comprovada a participação das duas, elas podem ser condenadas a mais de 5 anos de prisão, além de pagar multa, viu? E a Polícia Federal também continua investigando outros casos relatados na Bahia e também no Rio de Janeiro. Olha, mas amanhã tem mais prova do Enem e em Belo Horizonte os estudantes revisaram a matéria ao som de muita música. O aulão de véspera teve música para guardar na memória as evidências da primeira lei de Newton. O aulão ele contribui para a gente controlar a ansiedade. Eu acho que toda forma de agregar conhecimento é válida. Os meninos eles ficam muito nervosos, muito ansiosos em vésperas de prova. Então a gente vem para a sala de aula, vem dar um abraço final. As regras do último domingo continuam valendo. A prova só pode ser feita com caneta esferográfica de tinta preta e fabricada com material transparente. Tem que apresentar documento oficial com foto, como passaporte ou carteira de identidade, de trabalho ou de motorista, mas não pode ser cópia, nem digital, nem autenticada. Só vale original. E o INEP recomenda levar também o cartão de confirmação da inscrição. As provas de amanhã são de matemática e das ciências da natureza, física, biologia e química. Essas disciplinas costumam ser encaradas como as mais difíceis pelos candidatos. É uma mistura de manter a calma com química. É uma mistura assim, bem equilibrada. Acho que a química é um pouco pior do que manter a calma. A gente consegue não manter a calma por causa da química. E qual seria a fórmula? Quando alguém descobrir o que fazer, por favor, me contar, porque eu também tô querendo saber. O Rafael tem essa receita aí. Comer um chocolate, né? Andar, tomar uma água, pensar na vida um tempinho, deixar a prova um pouquinho de lado, aí depois você torna a milhão e dá. Aí vai. A Alemanha lembra neste sábado os 30 anos da queda do muro que dividiu Berlim durante quase 3 décadas. Vamos ver como foi esse dia hoje cedo. O presidente e a primeira-ministra da Alemanha receberam os chefes de Estado e de governo da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia e da Hungria. Esses países, mesmo vivendo sob influência da União Soviética, tiveram um papel importante para a reunificação alemã. Os líderes depositaram flores numa preservada do muro em homenagem às pessoas que morreram ao tentar a travessia. Em discurso na Capela da Reconciliação, a chanceler alemã Angela Merkel disse que a história do Muro de Berlim ensina que nenhum muro que deixa as pessoas de fora e restringe a liberdade é tão alto ou tão comprido que não se possa ultrapassar. O Muro de Berlim marcou a vida dos alemães durante o período da Guerra Fria. A capital do país foi um dos principais pontos de conflito entre o capitalista e o mundo socialista. O repórter Rodrigo Alvarez esteve em Berlim e conta essa história agora. No exato local onde tanques soviéticos e americanos ficavam frente a frente, onde funcionava a barreira militar mais famosa dos tempos sombrios em que a Alemanha ficou dividida, visitantes do mundo inteiro vêm reviver ou tentar entender a história. Eu imagino como que era difícil para as pessoas que moravam aqui naquela época. Durante 28 anos, enquanto aquele muro de mais de 100 quilômetros esteve de pé, enquanto havia uma guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética, milhares de famílias alemãs foram separadas. Hoje, um pedaço de muro como esse custa o equivalente a R$6.000. E o visitante pode comprar também máscaras de gás ou boinas soviéticas. Mas não é assim que os alemães querem que o mundo se lembre do muro dividido. Se há estacas onde um dia esteve o Muro de Berlim, é para que as pessoas se lembrem de que a liberdade precisa ser conquistada e preservada. A gigantesca Alexanderplatz, com seu histórico relógio em estilo soviético, era o centro de Berlim Oriental. O pintor brasileiro
Alex Fleming viveu aqui ainda antes da queda do muro. Todos nós achávamos que era impossível cair, porque o estava com um nível de controle inacreditável. Hoje, o pintor trabalha diante de uma antiga prisão da Stasi, a polícia secreta comunista. Na época da ditadura, o ambiente que Alex colore com sua arte era uma cela. Agora faz parte de um centro de artes oferecido pelo governo aos artistas. Quisera eu que no Brasil tivéssemos essa consciência de debatermos sobre a história, refletirmos sobre a história, transformá-la. Nesse lugar escuro, não é difícil de imaginar os policiais da Stasi fazendo interrogatórios. Naqueles tempos sombrios, na segunda metade do século passado, quando havia uma divisão no mundo entre capitalistas e comunistas e a eterna ameaça de uma guerra nuclear, quem vivia aqui em Berlim vivia também amedrontado, com um muro a dividir pessoas que eram, às vezes, da mesma família, sempre na expectativa de parede grossa e assustadora pudesse cair, o que finalmente aconteceu em 9 de novembro de 1989. A queda do Muro de Berlim foi só o momento mais simbólico do fim do autoritarismo de inspiração soviética. Na Alemanha Oriental, milhões de pessoas acostumadas à proteção autoritária do Estado foram ligadas ao capitalismo. E até hoje, essa reunificação sem diálogo é um trauma para quem sofreu o que, nas palavras do escritor Ingo Schulze, foi uma colonização de luxo. 30 anos depois, o antigo lado oriental continua mais pobre e ressentido. É justamente onde tem crescido com mais força o Partido Nacionalista que defende o fechamento de fronteiras. Sem jamais se esquecer dos horrores de um século sombrio, em que milhões de pessoas morreram por causa da ditadura nazista de direita e outros milhões foram subjugados pela ditadura soviética de esquerda, os alemães olham para o próprio futuro novamente divididos. E agora que já se passou tanto tempo, vão se esquecer de tudo? Se arriscarão numa outra onda nacionalista? Certamente esse 9 de novembro, exatos 30 anos depois daquele dia que mudou a história, é uma boa oportunidade para se pensar sobre muros. Como a gente viu agora, o Muro de Berlim dividiu a vida dos alemães por 28 anos, até a queda em 9 de novembro de 1989. Para muita gente que cresceu no período da Guerra Fria, o muro ainda parece estar de pé. É o que a gente vai ver na segunda reportagem que a nossa editora Manuela Aragão fez em Berlim. Quando o muro caiu, eu estava em casa com a minha namorada e o meu filho. A gente viu pela televisão, mas não corremos para viajar para o outro lado. A gente esperou uma semana, porque eu tive um sentimento de dúvida. O que vai acontecer agora? Depois da queda do muro, em muitos assuntos, a Alemanha ainda parece estar dividida em dois países completamente diferentes. Como explica esse historiador da Universidade Livre de Berlim. Existem muitas críticas, principalmente agora, no aniversário de 30 anos da queda do muro, sobre o abismo que existe na renda, na riqueza e nas oportunidades entre os alemães do leste e do oeste. Com a queda do muro, muitos alemães orientais se viram do dia para a noite sem emprego. Indústrias e órgãos públicos fecharam e até hoje esse abismo não foi totalmente superado. Para Joaquim, que trabalhou na Câmara de Comércio da Alemanha Oriental no Brasil, foi como se a Alemanha Oriental tivesse perdido uma guerra. Claro que hoje em dia jovem está pensando pouco diferentemente sobre esses assuntos, mas aquela nossa geração praticamente sabe que nós fomos um país ocupado.
até hoje um conflito de gerações. A maioria dos jovens alemães prefere mudar para as cidades do oeste, porque lá existem mais oportunidades de emprego. A esmagadora maioria das empresas da Alemanha está concentrada no território que fazia parte da Alemanha Ocidental, o lado capitalista. O Detlef cresceu no lado comunista. Vê essa diferença dentro de casa com seu filho, que é 30 anos mais novo. O meu filho nasceu em 1970. Ele estudou numa universidade alemã, depois foi para a Holanda trabalhar numa empresa americana. A mulher dele é polonesa e também trabalha nessa empresa americana. Para os dois, a Alemanha Oriental é só uma história antiga. Mas eu preciso dizer que muitos alemães orientais estão insatisfeitos porque o trabalho deles passou a não valer nada do dia para a noite. A reunião aconteceu como uma inclusão do leste no oeste. Aconteceu como uma implosão, uma dissolução do Estado da Alemanha Oriental. Depois de tudo, a verdade é que os alemães do leste perderam e os do oeste venceram. Para Gilbert, que ficou preso por quase 2 anos na antiga Alemanha Oriental, o direito à liberdade política e de pensamento compensa qualquer idade. Muita gente no leste ainda reclama, claro, que ganha menos que as pessoas do oeste. Mas isso não me incomoda tanto, porque depois da reunificação a gente passou a ter liberdade política. Eu acho que é preciso paciência. Um dia a nossa qualidade de vida também vai se igualar. A Globo News vai exibir um documentário com esses e outros depoimentos sobre a queda do muro no dia 17 de novembro, às 9 horas da noite. Ainda hoje, a queda de um palco no interior de São Paulo. E a seguir, o ex-presidente Lula é recebido por apoiadores em São Bernardo do Campo. E o Conselho Nacional de Justiça afirma que a decisão sobre segunda instância pode beneficiar quase 5.000 presos condenados. Até já. O ex-presidente Lula desembarcou no fim da manhã em São Paulo num voo fretado que veio de Curitiba. Agora há pouco, ele chegou ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Cumprimentou militantes e entrou no prédio. Do lado de fora, apoiadores aguardam um discurso, anunciado para o início da tarde. Lula deixou a superintendência da Polícia Federal de Curitiba ontem, depois de ficar preso por 1 ano e 7 meses. Ele foi beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a prisão após condenação em segunda instância. O ex-presidente Lula saiu da Superintendência da Polícia Federal ontem no fim da tarde. Do lado de fora, esperavam por ele militantes, integrantes do Partido dos Trabalhadores e de movimentos sociais. O julgamento que criou as condições para que Lula fosse solto foi concluído na quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Por 6 votos a 5, o STF decidiu que é inconstitucional prender condenados enquanto ainda existir possibilidade de recurso. Não houver o chamado trânsito em julgado. O Supremo não estava decidindo o caso específico de Lula, mas uma regra para valer em casos em geral. Votaram a favor da prisão apenas após o trânsito em julgado Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Votaram contra Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que concordaram com a prisão após condenação em segunda instância. Ao sair da PF, Lula fez um discurso. Atacou os delegados da Polícia Federal que o investigaram, os procuradores e o ex-juiz que o condenou e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eles têm que saber que caráter e dignidade não é uma coisa que a gente compra em shopping center. Não é uma coisa que a gente compra em feira. Não é uma coisa que a gente compra no bar. Eu adquiri tudo o que eu tenho na vida de uma mulher que nasceu analfabeta, que teve 2 filhos e ir no hospital, tudo com parteira, e que me ensinou
a ter dignidade, morreu analfabeto. E é a dona Lindu que me faz dizer para essa gente que tentou me condenar. Eu saio daqui sem ódio. Aos 74 anos, o meu coração só tem espaço para amor, porque o amor vai vencer neste país. Não é o ódio que vai vencer. O ex-presidente Lula passou a noite em Curitiba. Lula estava preso desde abril do ano passado. O ex-presidente foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro em 2017 por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. A liberdade do ex-presidente, com base na decisão do STF, não representa a absolvição ou anulação da condenação no caso do triplex do Guarujá. Se não conseguir reverter a condenação no Supremo Tribunal Federal, Lula poderia até ter uma nova prisão decretada. Mas ele não iria para a cadeia. A pena do ex-presidente é de 8 anos e 10 meses de prisão. Como ele já cumpriu 1/6 dessa condenação, completaria o restante da pena em casa. O Ministério Público chegou a pedir que Lula progredisse para o regime semiaberto, o que na prática significa que ele já poderia ter ido para casa. Mas os advogados de Lula afirmaram que o ex-presidente não era obrigado a aceitar a progressão de regime. E em uma carta, ele escreveu que não reconhecia a legitimidade da condenação. Lula continua enquadrado na lei da ficha limpa, por ter sido condenado por órgão colegiado. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda instância da Lava Jato, marcou o julgamento do caso do sítio de Atibaia para o dia 27 deste mês. Lula já foi condenado em primeira instância nessa ação a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. E responde a mais uma ação em Curitiba, a que investiga a compra de um terreno e de um apartamento. Lula também é réu em mais 5 ações na Justiça Federal de Brasília e outra na Justiça Federal de São Paulo. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a decisão do STF pode beneficiar 4.895 presos condenados em segunda instância. Além do caso de Lula, advogados de pelo menos outros 10 réus na Lava Jato do Paraná pediram que os clientes sejam soltos. O ex-ministro José Dirceu deixou o complexo médico penal na região de Curitiba ontem à noite, depois de passar a tarde, esperando uma decisão da Justiça. O alvará de soltura foi expedido pela juíza Ana Carolina Ramos, da primeira vara de execuções penais de Curitiba. Dirceu estava preso desde maio, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro a mais de 31 anos de prisão. Depois de sair da cadeia, o ex-ministro petista se encontrou com o ex-presidente Lula num apartamento em Curitiba. Durante a madrugada, o ex-executivo da Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes, deixou o presídio da Papuda, em Brasília, onde cumpria a pena de 27 anos de prisão. O alvará dele foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Outros 10 réus da Lava Jato no Paraná que já tiveram as condenações confirmadas em segunda instância também podem sair da cadeia. A maioria deles aguarda uma decisão da Justiça. É o caso do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, condenado a mais de 124 anos de prisão. O juiz pediu que o Ministério Público Federal se manifeste sobre a soltura. Mas nem todos os presos condenados em segunda instância vão poder deixar a cadeia. É o caso do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e do ex-deputado federal, Eduardo Cunha. Além das condenações, eles também estão presos preventivamente por causa de outros processos. No chamado Mensalão Tucano, o ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, também foi beneficiado com o novo entendimento do Supremo. E ontem à noite deixou o batalhão do Corpo de Bombeiros, onde estava preso em Belo Horizonte. Azeredo foi condenado a 21 anos e 1 mês em regime fechado, por peculato e lavagem de dinheiro. O ex-governador tucano se desfiliou do PSDB em maio deste ano. A decisão do Supremo Tribunal Federal causou reações no Congresso. Os presidentes das comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado prometem avançar na próxima semana com os projetos que alteram a Constituição para permitir a prisão após condenação em segunda instância. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, disse que vai garantir as condições para o debate.
Mas a tramitação de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, é longa. Depois da CCJ, ainda tem que passar por uma comissão especial e por votação em 2 turnos no plenário da Câmara, com os votos de pelo menos 308 deputados, e percorrer um caminho semelhante no Senado. A seguir, a queda de um palco no interior de São Paulo e a previsão do tempo para todo o Brasil. Até já! Em Americana, no interior de São Paulo, um palco desabou, 10 pessoas ficaram feridas. Veja o que aconteceu aqui no telão. Olha só, uma felicidade só, era o final de uma apresentação de balé, todo mundo comemorando, todo mundo cantando e pulando no palco, tá? Isso é sempre... E olha só o que aconteceu, o palco desabou, foi um susto, porque as pessoas caíram no fosso, mas felizmente ninguém se feriu com gravidade. E o incrível é que esse é o mesmo palco, já estamos acompanhando aqui, que desabou durante a apresentação da Orquestra Sinfônica da cidade, na inauguração do teatro há 31 anos. As causas do acidente de ontem estão sendo apuradas. A prefeitura disse que toda a documentação do teatro está em dia. Bom, no Rio Grande do Sul, a cidade de Gramado já está cheia de turistas para a programação de fim de ano. É o Natal Luz na Serra Gaúcha. A repórter Cláudia Alessi acompanha. Cláudia, o que não falta neste momento, assim, é muita atração pelas ruas. Eu estou vendo aí muito bonito atrás de você já. Verdade, não falta não, Zileide. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. São 400 apresentações, muitas de graça, como essa que acontece agora aqui na Rua Coberta. A expectativa é que 2 milhões de turistas de diversas partes do país visitem a cidade. Gente do norte, do sudeste, até moradores de países vizinhos que se encantam com um colorido todo especial dessa época do ano. E além da decoração nas ruas e nas casas, é só dar uma voltinha aqui pelo centro para dar de cara com personagens, muita música e shows como a gente vê agora. O público fica pertinho de todas as atrações que acontecem por aqui. Natal Luz de Gramado segue até o dia 12 de janeiro. Agradeço. Hora da previsão do tempo, hoje com a Ana Lotterman, que já está aqui com a gente. Anne, tem previsão de chuva forte para alguma região do país hoje? Boa tarde. Boa tarde, Zileide, boa tarde a todos. Olha, tem previsão de chuva forte sim, gente. A maior parte do sudeste tem previsão de chuva hoje. Mas vem comigo aqui pro telão, porque eu quero te mostrar onde tem risco de temporal ainda hoje. Olha só, risco de temporal no Vale do Paraíba, em São Paulo, região serrana do Rio de Janeiro e também aqui no sul de Minas Gerais. Nessa região, gente, pode ter chuva forte com raios e ventos fortes também. E aí nas capitais, São Paulo é onde a chuva pode apertar ao longo da tarde. No Rio ainda pode chover fraquinho e em BH as pancadas elas podem ser fortes, mas de forma isolada. Mas as chuvas, aí a chuva se espalha também para outras regiões do país. Olha só, centro-oeste e também norte do país, também com muitas nuvens de chuva. Por outro lado, no nordeste a gente quase não vê nenhuma instabilidade e a umidade vai cair bastante pela tarde. Vamos ver o sol, então, brilhando em Salvador, onde a máxima chega hoje aos 32 graus. Na sua tela agora, Vitória, com 36 graus de máxima e nada de chuva para refrescar. A chuva para os capixabas, Zileide, chega só na segunda-feira, viu? Agora você falou de chuva no centro-oeste, isso foi muito legal para ajudar no combate aos incêndios na região. Eu sou de Brasília, estou acompanhando ali, precisava dessa chuva. É, Zileide, São Pedro deu uma forcinha, viu? Olha só, gente, que notícia boa. O fogo foi extinto no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, e as equipes começam a ser desmobilizadas. Choveu nos últimos 3 dias e os bombeiros e brigadistas fizeram rescaldo, revirando o solo para apagar as chamas nas raízes. Nesse combate que durou mais de 10 dias, quase 300 profissionais ajudaram. No balanço feito pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, do dia 3 de novembro até o dia 8, até ontem, foram destruídos mais de 161 mil hectares, área maior que todo o município de São Paulo. Muitos animais morreram e a vegetação foi destruída.
Voltando a falar de sol, hoje ele aparece e vai esquentar bastante no norte de Minas Gerais, no oeste do Rio Grande do Sul e em toda a outra região do sul do país. A chuva vem, mas ela será bem mal distribuída, tá? Máxima de 29 graus em Porto Alegre e também em Campo Grande, 32 graus em Brasília e Rio Branco, 36 graus em Cuiabá e em Teresina, calorão de 39, Zileide. Meu Deus. Agora, a chuva ajuda a apagar incêndios florestais, mas em compensação pode causar problemas nos próximos dias em outras regiões do país. Especialmente no Rio de Janeiro, viu? Então, cariocas e fluminenses, a partir de amanhã, no fim do dia até segunda cedo, tem previsão de temporal com vento, raios e risco de alagamentos. A chuva só para na quarta-feira e aí sim volta a esquentar, máxima de 31 graus na quarta-feira. É isso, Zileide. Obrigada. Obrigada. Bom trabalho para nós que continuamos aqui. Bom, o Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde e um ótimo fim de semana.